Bom, e essa medida não prejudicou só os setores, mas também as relações, porque imagina como é que o ministro Fernando Haddad recebeu a notícia no dia que o presidente da Câmara decidiu pautar esse assunto. Vamos entender com a Andrea Anelli, então, se haveria uma possibilidade de reconstrução do diálogo, porque o que se percebe até aqui é que tem bastante bastante água nesse chope aí, hein, Andrea Anelli? Pois é, Evandro, e relações realmente estremecidas, praticamente inexistentes nesse momento de crise agravada entre o Ministério da Fazenda e especificamente a Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. O que acontece é que houve aquela reunião que a gente fez uma ampla cobertura no domingo retrasado e que juntou, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e naquela ocasião, Hugo Motta classificou o encontro como histórico e deu a entender que as relações estavam pacificadas e que ele não iria pautar a derrubada do decreto presidencial que aumentava o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Só que tudo mudou menos de uma semana, aliás, foi na mesma semana dessa reunião que o presidente da Câmara dos Deputados resolveu pautar não apenas a urgência, mas também o próprio mérito da questão e deu no que deu, um placar realmente expressivo, quase 400 votos a menos de 100 para que fosse derrubada essa medida do governo federal, que também passou com facilidade no Senado, e isso tudo acabou então fazendo com que houvesse realmente um estremecimento generalizado das relações. O que teria agravado essa situação entre Câmara dos Deputados e também o Ministério da Fazenda seriam declarações do ministro Fernando Haddad fazendo elogios ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele que é inclusive relator do projeto de lei que prevê aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais, a principal proposta do presidente Lula. Então, Haddad fez elogios a Arthur Lira e isso acabou sendo interpretado por Hugo Motta como uma crítica velada, ainda que o nome dele, de Hugo Motta, não tivesse sido citado. Então isso acabou sendo uma espécie de gota d'água e fez com que Hugo Motta cedesse às pressões da grande maioria da Câmara dos Deputados, como ficou inclusive comprovado na votação do IOF, para que a medida, o mérito da medida fosse então pautado. Existe agora uma mobilização principalmente conduzida pelo deputado federal Isnaldo Bulhões, ele que é bem próximo tanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, no sentido de retomar o diálogo entre as duas partes. Mas, até o momento, é preciso esperar a poeira baixar para que tudo então volte ou haja uma tentativa de volta para a normalidade. Evandro. Muito obrigado, Andrea Anelli. Ô, Zé Maria Trindade, você acha que há possibilidade de normalizar essa relação depois de tudo isso? Porque no dia que houve a conversa do ministro Fernando Haddad com os presidentes da Câmara e do Senado, com as lideranças, enfim, o ministro saiu todo otimista, dizendo que o ajuste de proposta que ele apresentou foi muito bem recebido pelo Congresso Nacional e que o problema estaria sanado. Saiu pulante, saltitante de lá para depois receber essa bomba. Pois é. Essa relação do governo atual com o Congresso, ela é diferente, né? Totalmente diferente, porque tem que ser negociada primeiro é no varejo, né? Deputado por deputado, setor por setor, e não como antigamente que se negociava diretamente com o presidente do partido político, o presidente do partido mandava, estava feita e formada a base parlamentar. No primeiro governo Lula, José Dirceu montou uma base e depois a gente soube que aquela mágica, uns deputados me diziam assim, Trindade, eu não estou entendendo esse Congresso. O Lula aprova a emenda à Constituição que ele quiser. Para você ter uma ideia, eu vou apresentar aqui um detalhe que eu apurei na época. O Lula iria aprovar uma emenda à Constituição para um terceiro mandato. Mas aí disseram, olha, há dúvidas. E fizeram um teste, que foi a prorrogação do CPMF, aquele imposto dos cheques, lembra? E aí passou na Câmara. Todo mundo sabia que era um teste. Com quem o presidente Lula pode contar aqui na Câmara? Passou a emenda. Quando chegou no Senado, o Arthur Vigílio, que era do PSDB, ficou por um fio para embarcar. E ele disse não.
E aí a CPMF não foi prorrogada e ficou ali claro que o governo não teria condições de aprovar uma emenda contra a oposição, que era o PSDB. E aí houve um recuo, porque apresentar uma emenda assim para um terceiro mandato e não ser aprovada era um carimbo de que o Lula estaria numa tendência de continuar no poder e que seria algo antidemocrático até. Então, só se tivesse a certeza, como foi o caso do Fernando Henrique, que aprovou a reeleição com certeza de aprovação. Então, assim, agora é diferente, tem que negociar projeto por projeto, artigo por artigo, e o presidente Lula não está acostumado com isso, de negociar tanto no varejo. O varejo é muito mais caro e muito mais difícil de ser administrado. E a grande novidade que apareceu, que são as frentes parlamentares. Eu venho falando aqui desde o início, olha, as frentes se uniram, 5 frentes se uniram contra o IOF. Aquilo ali já estava explícito. As frentes dominaram o Congresso e mandam mais do que os partidos. Fala, Alangani. Olha só, o Zé descreve uma situação que eu vejo que o Brasil caminha de alguma maneira para um sistema semi-parlamentarista, Evandro. Por quê? Porque o Congresso ele ganhou bastante protagonismo, vem ganhando bastante protagonismo nos últimos tempos. Você tem hoje essas federações, né, esses superpartidos que defendem e que representam muitas vezes lobbies específicos, defendem os seus interesses corporativistas, leia-se, mais emendas, e é uma situação praticamente sem volta. Então, como é que a gente vai normalizar? Diga-se de passagem, há representantes no Congresso Nacional que verbalizam isso abertamente, dizendo que tinha que ser um sistema semi-parlamentarista. Então eu vejo que em algum momento o Brasil vai discutir isso novamente, seja por meio de um referendo, não sei. Já houve essa discussão no passado, né? No caso era presidencialismo ou parlamentarismo, mas na prática a gente já vive uma espécie de semi-parlamentarismo. Por que não oficializar isso? Fala, Piperno. Eu concordo com o Alangani numa coisa, essa discussão existe sim, tem gente que fala abertamente, há quem diga inclusive que o presidente Lula talvez seja, ou o sucessor dele em 26, o último eleito pelo sistema presidencialista mesmo, que de 2030 para frente o regime em vigor seria esse semi-presidencialismo, algo parecido, por exemplo, com o sistema francês, inspiração de muita gente. Agora, isso não vai eliminar a força dos lobbies, mudando, enfim, o regime, não vai modificar essa correlação e, principalmente, não vai, de forma nenhuma, anular o fato de que esses lobbies, eles atuam também, não apenas em nome de muitos interesses individuais, como também de interesses setoriais. Esses lobbies, eles atendem vários segmentos da economia brasileira e a turma que eu chamo de o Bolsa Elite. Cada vez mais o Estado brasileiro vai se voltar a isso, porque cada vez mais o Estado brasileiro gasta sempre mais com essa turma. É evidente que também tem benefícios sociais, tem gastos sociais, isso ninguém nega. Agora, com esse público, o gasto é sempre muito maior. Uma das coisas que se falavam agora, nesses últimos dias, por exemplo, era a tributação dos fundos imobiliários e da agropecuária, que são isentos hoje, né? Veja só, a gente tem fundos isentos. Mas não pode mexer nisso, porque senão vai, enfim, mexer lá em 2 setores que são muito pujantes na economia. Então tem sempre a justificativa já colada em qualquer forma de mexer isso. Não existe isonomia tributária no Brasil. Ô, Gustavo Segré, você acha que não existe essa isonomia mesmo que menciona o Fábio Piperno? Hoje não tem uma isonomia clara e linear, não tem, de fato, mas se você não tiver esse tipo de fundos para alavancar atividades como a agropecuária, por exemplo, que, dito seja de passo, quando avaliamos o crescimento do PIB no primeiro trimestre, devemos lembrar que indústria, comércio e serviços foram crescimentos pífios.
0, alguma coisa. O ano passado Quem foi o cresceu, contrário, por exemplo. Então, mas quem cresceu nesse primeiro trimestre, eu não vivo de passado, porque a gente no passado serve para aprender pelos erros e escrever nos livros de história. O que a gente tem que avaliar é como está a situação hoje para que continue crescendo lá na frente. O agro cresceu 12%. Sim. Então, você não pode descuidar aquele que está sustentando o teu crescimento econômico. Isso não inviabiliza a possibilidade de que possa ter, sim, equilíbrio nessa isonomia. Mas você tem, por exemplo, indo para a mesma falta de isonomia. Se eu quero um empréstimo do BNDES, eu pago uma taxa muito maior que qualquer um dos conhecidos do governo que conseguem bilhões com taxas subsidiadas para comprar empresas no exterior, por exemplo. Ou, no passado, se você gosta do passado, para um monte de falcatruas de um monte de construtoras. Então, a sensação que me dá, em função do que o Zé Maria mencionava, da dificuldade do governo, do presidente, de alinhar essas negociações ao varejo ou ao atacado, é que, da mesma maneira que grande parte de nós, e eu me incluo, temos grandes dificuldades para ir a favor dessa tecnologia que hoje temos, eu continuo no computador, meus filhos só entram no celular. E isso é uma questão analógica. O governo parece que ficou na era analógica e hoje estamos na era digital.